Beleza, galera, boa noite. Começou uma chuva infernal aqui em João Pessoa. Chuva da porra tá aqui. Pode ser que dê aqueles problemas de internet que deu durante a semana, tá? Mas vamos tocar pra frente. Eu vou deixar o chat sempre aberto aqui. Se começar a picotar alguma coisa, vocês me avisem que eu repito, beleza? Eu vou estar de olho aqui no chat, porque eu sei que com chuva as coisas ficam mais complicadas aqui, principalmente na transmissão de dados. Beleza? Então vamos lá, a gente já terminou a parte 1, né? Que era justamente aquela parte de introdução de sistemas operacionais, que já está gravado lá, já publiquei no... Eu não estou fazendo backup dessas videoaulas não, eu estou mandando direto no grupo, tá? Então essa aula de hoje a gente vai ver a primeira parte de conceitos de hardware e software. Provavelmente eu não consiga terminar toda ela, porque se eu ficar fazendo aula de 40, 50 minutos, como eu estou gravando, vai ficar muito grande o arquivo, vai isso dá um trabalho danado para depois. Então nessa aula a gente vai apresentar conceitos básicos de hardware e software, tá? Relacionados à arquitetura de computadores. Então a gente esquece um pouco de sistema operacional aqui e vai trabalhar com a parte de arquitetura de computadores. Como a gente viu já em sala de aula, foi justamente essa integração entre hardware e software que fizeram com que a computação pudesse evoluir, tá? Então os principais conceitos que a gente vai ver é o que é o processador, memória principal, memória cache, memória secundária, dispositivo de entrada e saída, barramento, pipeline, arquitetura CISC e RISC e um pouco de análise de desempenho, tá? A gente vai trabalhar depois essa questão de análise de desempenho quando eu estiver apresentando alguns softwares que simulam sistemas operacionais mais na frente. Beleza? Então vamos lá. Conceitos de hardware, tá? Então é um conjunto de elementos físicos de um computador que engloba o dispositivo principal e periférico, como teclado, monitor, impressora. Ele trabalha com os programas, tem regras, tem procedimentos a ser utilizados. Então eu preciso fazer com que esses dispositivos se falem. Eu preciso ter alguém fazendo esse meio campo entre a parte de hardware, a parte física com a parte lógica. Aí entra drive, aí entra sistema operacional. A gente já viu tudo isso direitinho em sala de aula, tá? Então basicamente eu tenho três unidades interessantes que a gente precisa trabalhar direitinho. Primeiro é o processador, que é, como o nome já subentende, é onde tudo vai ser executado, tá? Eu tenho a memória principal, onde todos os programas vão ser armazenados nela para ser processado. E eu tenho os dispositivos de entrada e saída, que são meus periféricos, tá? Teclado, mouse, webcam, caixa de som, impressora, scanner, dispositivos que se interligam ao USB. Então tudo isso aí é dispositivo de entrada e saída, tá? Então o processador, tá? Então eu tenho algumas funções principais do processador. Gerenciar todo o sistema computacional. Então tudo que precisa ser executado, tudo que precisa estar rodando, como a gente usa na gíria, precisa estar dentro do processador para que isso aconteça, tá? E ele também controla e executa, tá? As instruções que estão armazenadas na memória principal. Esse fluxo aí de memória principal, de processador que vai pelo barramento, a gente já viu e eu vou revisar isso aqui para vocês agora, tá? Eu tenho aqui também, se eu der um zoom dentro de um processador, eu vou ver essas três unidades aqui, ó. Unidade lógica aritmética, unidade de controle e os registradores, tá? Então, além dessas funções aqui, eu tenho esses três componentes dentro do meu processador: unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores. A unidade de controle é responsável por gerenciar as atividades de todos os componentes do computador, como a gravação de dados em disco ou a busca de instruções na memória. Então é a unidade de controle que vai fazer com que as coisas de fato sejam inseridas no processador, tá? É a unidade de controle que vai buscar o conteúdo que está armazenado na memória principal para que eu possa, de fato, executar esse conteúdo, tá?
A unidade lógica aritmética é responsável pela realização de operações lógicas, né? Que tudo é 0 e 1, ele precisa comparar esses 0 e 1, precisa calcular o valor desses 0 e 1. Então quem faz isso é a unidade lógica aritmética. E eu tenho os registradores, que são pequenas porções de memória, tá? Que ficam sendo que existem dentro do processador, que armazenam temporariamente, tá? Armazenam temporariamente essas informações. Galera, alguém entrou aí, eu acho que com... Eu não sei... Não, era meu fone de ouvido que tava uma porcaria aqui. Mas eu pensei que alguém tinha entrado com o fone ligado. Mas tá massa. Estão me ouvindo ainda? Tá de boa? Tá tranquilo? Que eu dei uma catucada aqui agora. Informa aí no chat se tá tranquilo. Tá de boa, né? Tá massa. Então vamos lá. Fechado. Então imagina o seguinte. Imagina o fluxo. Tá? Imagina o fluxo. Eu sou um processador. Eu tenho um conteúdo lá na memória. Eu tenho que buscar esse conteúdo na memória. Eu tenho que ir lá buscar esse cara. Eu tenho que armazenar esse cara temporariamente dentro de mim, tá? Eu na ótica do processador, porque eu preciso executar essa instrução que eu fui buscar lá na memória. E eu preciso ter uma unidade para fazer os cálculos, fazer essas comparações, tá? Quem busca unidade de controle, quem armazena registradores, quem faz as operações nesses dados binários é a unidade lógica e aritmética. Beleza, galera? Tranquilo? Posso tocar para frente aí? É sempre esse fluxo, tá? Sempre esse fluxo. Unidade de controle busca, armazena no registrador, unidade lógica e aritmética trata esses dados. Beleza? Então vamos lá. Os registradores, ele possui algumas funções, tá? Então o contador de instrução, ele contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar e executar. Então ele é um registro, é um apontador, aonde ele diz aonde está a próxima instrução que vai ser executada. O apontador de pilha, ele contém o endereço de memória do topo da lista, topo da pilha, né? Eu tenho todos os arquivos, todos os dados, todos os programas, tudo que é para ser executado, e ele diz onde é que está o topo disso aí. E eu tenho o registrador de status, que ele vai dizer em que situação, em que estado está aquele processo que está sendo executado. Se ele está em espera, se ele está em execução, se ele está pronto. A gente vai ver mais esses estados do processo quando a gente estiver estudando a parte de processo, tá? Então, contador de instruções contém o endereço lá que eu vou buscar o conteúdo, tá? Ele aponta o endereço de memória aonde está a instrução. O apontador de pilha diz onde começa os endereços do topo da pilha. Eu tenho, imagina uma pilha aqui, ó, deixa eu tentar abrir o Paint aqui, tá? Eu tenho minha memória aqui, imagina a memória como uma unidade assim, tá? E aí eu tenho minhas instruções armazenadas. Eu tenho essa instrução aqui. Eu tenho que fechar aqui direitinho. Eita porra. Eu tenho que fechar aqui direitinho, senão ele pega o outro. Aqui tá fechado. Eu tenho essa instrução. Eu tenho essa instrução. Eu tenho essa instrução. Eu tenho essa instrução. Eu preciso saber onde começa, tá? Eu preciso saber onde começa. Aqui eu posso ter mais blocos de memória, mas eu preciso saber aonde estão armazenadas a minha instrução. Quem diz o bloco do topo da pilha de instruções é esse carinha aqui, apontador de pilha. Beleza? Eu nem sabia que eu podia riscar isso aqui, velho. Vamos lá. Eu posso riscar aqui mesmo, é? Que negócio massa, velho. Não sabia não. Agora se eu passar ele fica? Fica não, ó. Se eu der o Ctrl Z. Descartar. Gostei não, Ctrl Z não tira não. Então vamos lá, beleza? Então eu tenho contador de instruções que aponta o endereço onde está a próxima célula que vai ser usado. Apontador de pilha contém o endereço de memória do topo da pilha, onde começa. E o registrador de status vai dizer em que status está o programa. Se ele está pronto, se ele está executando, se ele está pronto para executar, se ele está em espera, se ele já foi concluído.
Beleza? Lembre-se, eu tô só revisando isso aqui, viu, velho? A ideia é revisão. Se a gente matar isso aqui e começar direitinho a parte de processos, aí a gente vê de forma mais pausada, tá? Memória principal é o local onde são armazenadas as instruções e os dados, tá? Isso aqui eu posso chamar de programas, tá? Posso chamar de programas. Ela é composta por pequenas unidades. O nome dessas unidades são células. Então cada célula é composta por um número de bits, tá? Então eu tenho aqui minha memória toda aqui, e eu tenho pequenas unidades de memória. Cada unidade dessa aqui é chamada de células, beleza? Então atualmente, como a evolução do hardware subiu muito, eu saí de bit, tá? Eu não uso mais bit e hoje a gente implementa byte, beleza? Então o acesso ao conteúdo de uma célula é feito através de um endereço, tá? Cada célula dessa vai ter um endereçozinho, porque ela precisa ser tratada como única dentro do meu sistema. Então quem busca isso aqui, quem trata esses endereços são dois carinhas, o MAR e o MBR, Memory Access Register, eu acho, se eu não me engano, deixa eu me lembrar aqui. É Register, tá? Memory Access Register, que é o registro de acesso à memória, e esse MBR é Memory Buffer, tá? Register, que é quem vai armazenar temporariamente o conteúdo que vai ser trafegado, beleza? Então eu tenho dois tipos de células, que uma armazena o endereço aonde vai estar a instrução e o outro armazena o buffer de onde vai estar a instrução. Então MAR, tá? Memory Address Register, é através do conteúdo desse registrador, tá? A unidade de controle, lembra? O C lá dentro da CPU, a unidade de controle sabe qual célula de memória que será acessada, tá? E eu tenho a MBR, Memory Buffer Register. Esse registrador é utilizado para guardar o conteúdo de uma célula ou mais. Então eu não vou explicar isso aqui agora. Meu sonho era que isso aqui saísse, velho. Será que sai? Sai não, velho. Anterior é só o slide, que pobreza. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu vir pra cá agora. Deixa eu sair aqui e voltar pra cá. O que ele está dizendo aqui? Uma operação de leitura, tá? Eu quero ler o conteúdo que está na memória. Isso acontece zilhões de vezes no intervalo de 10 segundos, tá? Então, eu quero ler. A unidade de controle de processamento, tá? Armazena no mar o endereço da célula a ser lida, tá? Depois eu vou desenhar isso aqui. A unidade de controle gera um sinal de controle para a memória principal, indicando que uma operação de leitura deve ser realizada. O conteúdo da célula identificada pelo endereço contido no MAR é transferido para o MBR, e depois o MBR transfere para a unidade de controle. Isso é a leitura, tá? Como funciona a gravação? A UCP armazena no mar o endereço de célula que será gravada. A UCP armazena no MBR a informação que deverá ser gravada. Depois a UCP manda um sinal para isso acontecer e o conteúdo da MBR é transferido para o endereço que tem no MAR. Vamos lá, galera. Vamos mostrar tudo aqui o wonderful como as coisas devem ser, tá? Vamos imaginar o seguinte, velho. Essa partezinha é mais chatinha da aula, é mais complicadinha, tá? Tentar desenhar sem Parkinson aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte. Minha memória está dividida em células, tá? Então vamos imaginar que cada bloquinho desse aqui é uma célula. Isso aqui é minha memória principal.
eu tenho dois tipos de registradores que eu vou botar aqui do lado, tá? Esse cara aqui vai ser o MAR. Esse cara aqui vai ser o MBR. Então vamos supor que eu tenho célula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? 9. E aqui eu tenho o meu processador. Tá? Vou só botar aqui pra gente identificar o processador. O que acontece? Tá? Vamos supor que o processador quer ler o conteúdo da célula 5. O processador quer ler o conteúdo da célula 5. O processador manda para MAR o endereço da célula. Tá? Manda o MAR para o endereço da célula. E aí, depois ele envia o sinal dizendo copia. O que o MAR faz? Vai procurar a célula 5, vai pegar o conteúdo dele e vai jogar no MBR, que é uma área de swap, uma área de buffer. Depois, esse conteúdo que está na MBR, usando o barramento que a gente vai ver mais na frente, processador memória, vai ser armazenado no registrador. E depois ele é processado pela unidade lógica e aritmética. Tá? Esse é o processo de leitura. Conseguiram sacar? O processador joga no MAR o endereço da célula que vai ter o seu conteúdo copiado para o MBR. Depois que esse conteúdo tiver no MBR, ele vai para dentro do registrador para ser executado. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Conseguiram copiar aí? Tranquilo? Responda no chat se está tudo em ordem aí, para eu saber que vocês não estão dormindo. De boa? Leitura. O processador joga o endereço da célula no MAR, emite o sinal, o conteúdo dessa célula que está endereçada vai para o MBR, depois joga um sinal, o conteúdo que está lá no MBR vai para a unidade, para o registrador para ser processado. Operação de leitura. Tá? Essa é a operação de leitura. Operação de gravação. Operação de gravação. Tá? Vamos supor que essa instrução verdinha aqui, ó, tá lá no registrador. Eu preciso jogar essa instrução para memória. Um outro programa quer usar, ou eu quero guardar isso no disco. Eu quero armazenar isso no disco, por exemplo. Ao invés de eu devolver como resposta, eu vou armazenar no disco. O que acontece? A unidade de controle informa lá no MBR, no MAR, a célula que vai ser armazenada. Vai ser armazenada na célula 3. Tá? Depois, a unidade de controle pega esse conteúdo aqui que está no registrador e joga para o MBR. Beleza? O conteúdo que está sendo gravado é aqui. Isso é a operação de gravação. Tá? Então depois a unidade de controle, que é esse cara aqui, emite um sinal para a MAR de dizer, velho, grava. A MAR aciona a MBR pega o conteúdo e joga
na célula indicada. E aí, se isso aqui vai para USB, que é um HD externo, se isso aqui vai para um SSD, que é um HD interno, se isso aqui vai para uma impressora, se isso aqui vai para um navegador, porque eu vou anexar um e-mail, para onde isso vai depender da instrução que está sendo realizada, tá? Se eu tiver oferecendo uma instrução de cópia para o HD externo, vai para o HD externo. Se eu tiver querendo anexar isso como um e-mail, vai para o e-mail. Se eu quiser que isso vire um arquivo para imprimir, vai para a impressora. Quem vai decidir isso são os barramentos dos dispositivos de entrada e saída, tá? Que eles vão estar aqui, ó. Aqui vai ser o dispositivo, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. N dispositivos. Beleza? Gravação. Leitura. Leitura a gente já viu. Gravação. A unidade de controle indica célula. Pega o conteúdo do registrador, manda para MBR. Depois dá o OK. Quando der o OK, aquele conteúdo que foi para MBR vai para MAR. Vai para a célula indicada no MAR. Beleza? Registrador MBR. MBR vai para a célula indicada no MAR. Beleza, galera? Esse é o fluxo. Tranquilo aí, velho? A partezinha mais chata. Essa é a operação de gravação. Se você quiser entender direitinho o fluxo disso aí, vai estar aqui, ó. Vai estar descrito aqui nessa parte aqui. Operação de leitura, operação de gravação. Beleza? Memória cache. Posso tocar para frente, velho? Memória cache. Foi tranquilo aí essa parte de MAR e MBR. Se enrolou um pouquinho, depois dá uma olhada aqui, ó, nessa partezinha aqui de operação de leitura e operação de gravação. Beleza, tranquilo, né? Não fosse tranquilo, era café com leite, né? Eu não dou aula café com leite, não. Eu só dou aula pra se lascar. Então vamos lá. Memória cache, tá? Luciano chegou agora. Eu já tô pra terminar a aula. Luciano, meu filho, depois tu assiste o gravado, que já tem 23 minutos de aula. Saiu da parte mais rojão agora. E depois tu assiste aí, que graças a Deus eu tô gravando. Não precisa me agradecer não. Então vamos lá. Memória cache é uma memória volátil, tá? O que é volátil? Precisa estar sempre sendo energizada, tá? Ela tem alta velocidade, porém é uma capacidade baixa de armazenamento. Então, quanto maior a velocidade, menor a capacidade de armazenamento, tá? Então como é que funciona a memória cache? Toda vez que eu armazeno, toda vez que eu abro determinado programa ou executo determinada instrução, tá? Uma pequena parte do conteúdo vai ficar armazenado nesse cache, tá? Então toda vez que eu for executar uma nova instrução ou aquela instrução, esse cache vai ser analisado, tá? Então imagina o cenário de eu fazer essa conta aqui, ó. 2 mais 3 vezes 8 mais 2 elevado a 2 mais 7 menos 7 mais 8 vezes 3 elevado a 3. Então depois que eu processar isso aqui vai para o cache. Tudo isso aqui precisou ser processado,
para que o resultado fosse obtido. O que é o cache? Se eu chegar com uma instrução igual a essa de novo, ao invés de ter que processar cada um desses passos, por já estar no cache, por já ter sido processado, ele vai me mostrar logo o resultado. Beleza? Então eu quero abrir o painel de controle. Tá? Eu vou abrir o painel de controle. Vai ter uma instrução para abrir o painel de controle. Se eu for abrir o painel de controle, eu fecho e abro de novo. Essa segunda abertura, ele vai usar o conteúdo necessário para abrir o painel de controle que ficou em cache. Ele não vai processar de novo as instruções de abrir painel de controle. Tá? Então é assim que funciona o cache. Ele só vai acessar a memória principal, só vai processar novamente se não tiver no cache. Se tiver a memória cache, ele vai ser executado quase que instantaneamente. Por quê? Porque não vai ter aquele fluxo, por exemplo, de leitura e gravação que a gente viu da memória principal no slide anterior. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Isso. Mas Gleidson está dizendo, por isso tudo que é aberto a partir da segunda vez abre mais rápido. Exato, mas tem algumas pontuações importantes aí. Primeiro, isso é a memória volátil. Desligou, ligou, tirou energia, botou de novo, ela vai estar zerada. Tá? Segundo, ela tem pouco armazenamento. Então, pouquíssimas coisas vão estar ali. E acredita, a maioria são processos do sistema. Processos para manter o sistema operacional ativo. Tá? Então tem uma hierarquia aí de cache L1, cache L2. Se você pegar o seu processador, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não sei se eu vou ter. Acho que é monitor de recursos, né? Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Monitor de recursos. Deixa eu ver se é isso. O Windows 10 mudou um bocado. Memória. Tem algum lugar que ele mostrava cache aqui, eu não tô conseguindo identificar onde é. Mas tem um lugar aqui que ele mostra a cache L1 e cache L2. Tem um software que faz isso, depois eu mando pra vocês. A gente vai estudar isso aí, tá? A gente vai estudar direitinho. A gente vai ver direitinho o uso de memória, como é que isso funciona, como é que se analisa isso dentro de uma CPU, tá? Mas aqui são meus núcleos, né? Memória virtual, tem algum lugar no Windows 7 era mais tranquilo isso, saca? Mas depois a gente vê isso aqui. Memória secundária, tá? É o armazenamento externo, basicamente é o armazenamento externo, a parte não volátil que eu posso tirar energia e colocar que vai estar lá armazenado. Então são pendrives, HD externo, HD interno, fita, CD-ROM, essas coisas. Dispositivos de entrada e saída são meus periféricos, tá? Então, na verdade esse título aqui tá errado. Ainda era para ficar aqui em memória, depois eu vou ajeitar. Então aqui vocês têm que se associar o seguinte: quanto maior a capacidade de armazenamento, menor a velocidade, tá? Então o registrador é uma unidade de armazenamento muito pequena, porém uma velocidade muito rápida, tá? Então, aí depois eu tenho memória cache, depois eu tenho memória principal, depois eu tenho memória secundária. Então memória principal é aquela que está lá junto da CPU, memória secundária é aquela que eu uso para armazenamentos fora que são não voláteis, né? Que é HD, pendrive, essas coisas, tá? As próximas emoções, a gente vai trabalhar com pipeline, barramento, arquitetura RISC-CISC e análise de desempenho. Essa análise de desempenho eu vou trazer uns softwarezinhos mais parrudo aí pra gente ver como é que tá. Isso é diferente de benchmark, tá, velho? Isso é diferente de benchmark aí pra testar placa de vídeo, pra testar alguma coisa do tipo. Então, essa aula eu termino aqui, vou deixar aberto pra dúvida. Alguém tá em 30 minutos de aula.
É o ideal para o arquivo de compilação não ficar muito grande, o arquivo de vídeo. E eu vou abrir esse espaço agora para dúvida, tá? Alguém tiver alguma dúvida, posta aí no chat que eu tento responder aqui. Se não tiverem, tá? Se não tiverem dúvida, não tem problema. Eu vou parar a gravação e vou começar a compilar para mandar lá no grupo para a galera que não assistiu. Beleza? Alguém engalhou aí em alguma coisa? Alguém quer que revise alguma coisa? Alguém quer que eu repita algo aí? Na verdade tem no vídeo também, né? Então repetir só ver o vídeo de novo. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o espaço é agora. Sem perguntas, velho. Então eu vou encerrar o vídeo pra não ficar muito grande. E aí qualquer treta a gente vai resolvendo por aqui. Aguenta aí, tá? Opa, pera aí. Ah, meu Deus do céu. Por que não tava aparecendo não? Aqui, ó. Pipeline. Show de bola. É, CPU-Z ele é interessante também. Ah, Manuel perguntou o que aqui, velho? Ela também é responsável por deixar o sistema lento devido à acumulação de dados. Ela quem? Que tá se referindo a quem aqui é, Manuel? Ô, Manuel, quem é esse ela aqui que tu tá falando? Memória principal, sim. Porque é o seguinte, todo dado, o Manuel perguntou o seguinte, é, a memória principal é responsável por deixar o sistema lento? É responsável também, é um dos fatores. Porque tudo que tem que ser processado vai para a memória primária, tá? Se essa memória primária está cheia, vai se criar um negócio chamado memória virtual, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. E buscar o conteúdo dessa memória virtual é um pouco mais lento, requer uns passos a mais para o processamento, tá? A memória primária, quanto maior, tinha 2 GB na minha máquina, agora eu tenho 8. Então, quanto mais processos eu tiver disponível na memória principal, mais rápido vai ser o trato desse processo pelo processador. Por quê? Porque ele está num barramento extremamente veloz. É o barramento processador-memória, tá? Então, quanto maior a memória, mais rápido fica o processamento. Ela é a única determinante para isso? Não. O disco também é importante. E a capacidade de processamento da sua CPU também. Mais alguma pergunta? Deu certo aí, Manuel? Respondeu direitinho aí o que tu queria? Tem mais alguma pergunta aí, galera? Ah, ele saiu, foi? Depois ele escuta o áudio. Então tá massa. Mas Pedro, era isso mesmo? Essa era a pergunta? A importância de uma capacidade grande na memória primária, né? Tá massa. Então pronto. Galera, eu vou encerrar o vídeo, tá? Na próxima aula a gente começa a parte 2.